Olá, seja bem-vindo, bom dia, com muita alegria, e hoje nós vamos falar sobre coragem. Para quem não me conhece, eu sou Maria Inês Ferreira, cabeleireira, também terapeuta capilar. Para mim é importante que você curta, que você compartilhe este conteúdo, este conhecimento. Para mim é importante que você esteja presente sempre nas lives. Para mim é importante que você indique esse conteúdo para alguém. Talvez você não esteja precisando, mas talvez uma pessoa a qual você conhece esteja necessitando e seja útil. E cada vez que você curte, que você compartilha, que você se inscreve lá no meu canal, me anima cada vez mais estar aqui com coragem para fazer um conteúdo para você. Todas as segundas-feiras eu estou por aqui falando um pouquinho sobre ambiente de salão, falando um pouquinho sobre profissionalismo, falando sobre o escovista. Amo falar sobre o escovista. E às terça-feira uma aula mais complementar, uma aula técnica falando sobre cabelo, falando sobre técnica, falando sobre cosmetologia, falando sobre tricologia. Por isso é importante que você curta, que você compartilhe, que você se inscreva aí no meu canal. E hoje trazendo esse assunto sobre coragem, antes que você pergunte, mas o que a coragem tem a ver com salão de beleza, o que tem a ver com o escovista, o que tem a ver, né? Imagina, toda segunda-feira estou por aqui falando sobre escovista, salão de beleza, aí vamos vir falar sobre coragem, né? E falando em coragem, hoje teve que ter coragem para levantar com esse friozinho que tá inverno começando aí, já botando a cara para fora, né? Então hoje teve que ter coragem. E a coragem é isso, é clareza de uma decisão, é uma determinação. A coragem, ela está dentro de nós, ou seja, dentro de mim, dentro de cada um de nós. E falar sobre coragem, no momento em que hoje nós estamos, é bem profundo. Porque todos os dias nós temos decisões e temos que ter um ato de coragem. E a coragem, ela está infiltrada dentro do ser humano em tudo o que ele há de fazer e em todas as profissões. E falar sobre coragem, eu digo sempre que eu gosto de falar sobre o oculto. O que é o oculto? Oculto são aquelas emoções que faz parte das nossas vidas, as quais nós não damos muita importância, não porque é negligenciado, mas sim porque a correria do dia a dia, os afazeres, inclusive a tomada de decisão, o que vai fazer, o que deixa de fazer, aquela correria tudo com casa, com filhos, com esposo, com trabalho mesmo, com a nossa própria imagem, com tudo que influencia a vida de um ser humano. Então nós acabamos deixando sempre algo em oculto. E o que é esse algo em oculto? São as nossas emoções, as quais nós não falamos no cotidiano, mas nós vivemos elas todos os dias. E todos os dias nós temos um ato de bravura, que é a coragem. Todos os dias nós precisamos decidir por alguma coisa que nada mais nada menos do que ter esse ato de coragem. Sábado eu fiz um post no Facebook, também no Instagram, falando sobre isso, que todos os dias nós amanhecemos de uma forma. Um dia nós amanhecemos alegre, outro dia nós amanhecemos triste, um dia nós amanhecemos animado, outro dia desanimado. Todo dia nós temos uma energia. Um dia muito feliz, outro dia muito cabisbaixo, um dia preocupado, né? E isso está focado a coragem. E sábado eu disse, hoje eu amanheci com coragem. Por quê? Porque eu tinha algo muito grandioso para ser decidido. E então eu tomei uma decisão e tive a coragem, então, de decidir aquilo, de fazer aquilo. E então eu postei, hoje eu amanheci com coragem. E você? Hoje eu amanheci com coragem de novo de estar aqui falando um pouquinho sobre esse assunto, e porque está frio, e porque falar de coragem é muito significativo para a vida de todos nós.
Então a coragem, ela está infiltrada dentro de nós, faz parte das nossas emoções, é uma clareza, é uma tomada de decisão. E ter ato de coragem é uma coisa muito grandiosa. E a coragem, ela também serve para dizer aonde você tá, para estabilizar você. Tipo assim, você muitas vezes precisa sair de você e olhar para você para entender o que você está fazendo, por que você está fazendo. Na verdade, essas são perguntas. Onde que eu tô? Para onde eu quero ir? Onde eu quero chegar? E tomar a decisão. E para isso, a coragem entra ali nessa tomada de decisão. Então, muitas vezes é preciso você sair de você e olhar de fora para você poder entender isso. Então, decisão, ela está sempre alinhada com o que você quer ser, onde você quer estar, onde você quer chegar. Daqui 1 ano, daqui 2 anos, daqui 5 anos, né? E tudo isso faz parte desta famosa decisão, deste tanto querer, faz parte, na verdade, de um propósito. A verdade é que você tem que encontrar o seu propósito para você ter a tomada de coragem, ou seja, tomar a decisão. Muito interessante que a palavra coragem, ela vem do latim e se fala coraction. E essas primeiras 3 letrinhas, C-O-R, forma a palavra cor, elas significam coração. E na antiguidade, coração é a casa onde aguardava a inteligência. E em francês, coragem se fala courage. Tem um U ali no meio, C-O-U, né? Então tem um U ali e fala courage. E significa sentimento. E desde a antiguidade até os tempos de hoje, então formou-se uma conexão de coragem e inteligência e coragem e sentimento. Então, desde a antiguidade é sabido que a coragem, ela está alinhada à inteligência e está alinhada também ao sentimento. E nunca ficou tanto isso em evidência como nos tempos de hoje. Hoje em dia, com tanta comunicação e com tantos, vamos dizer assim, com a tecnologia avançada, então se tornou-se outras profissões, aonde a população, ela teve que ter a tomada de decisão de migrar de uma profissão para outra, porque o mundo, a engrenagem do mundo favoreceu isso e o ser humano, ele precisou ter a tomada de decisão. Ele precisou migrar da onde ele estava para ir para outro lugar. Um exemplo muito grande foi a pandemia, acontecido aí de 2019, 2020, aonde as pessoas, elas precisaram sair de onde elas estavam para ir para outro lugar, elas precisaram se reinventar. Então aconteceu aí o que? Uma tomada de decisão. Aconteceu que a pessoa precisou ter coragem. Então a coragem, ela é um estado de espírito que nos favorece a tomada de decisão sentimental, moral ou ainda concreta. Muitas vezes nós somos induzidos a ter coragem, porque não há outra saída. Muitas vezes nós precisamos tomar certas atitudes, em certas situações, as quais muitas vezes nem queremos, mas ela é obrigada a ser feita, ainda que haja consequências, ou para evitar determinadas consequências, e você decide qual o tipo de consequências você quer ter. Esperar para acontecer alguma coisa e ter coragem de aceitar aquela consequência ou de evitar aquela consequência. E para ser um profissional da área da beleza, é preciso ter atos de coragem, é preciso ter atos de determinação, é preciso ter propósito também.
E é por isso que eu trago esse assunto, que ele é tão oculto e que muitas vezes você está aí e você não pensou que para você ser um profissional da beleza, você tivesse tomadas de decisões tão grandiosas dentro de você. Que você pudesse entender que para você ter profissionalismo, para você poder atender alguém olhando no espelho, olhando nos olhos daquela pessoa, encantar aquela pessoa, isso foi uma tomada de decisão lá atrás para que você realizasse isso hoje. E para você pensar que onde você está hoje, você pode, com tomada de decisão e coragem, ir além disso, ir muito mais longe ainda. Então, essas são emoções ocultas as quais nós não conseguimos estar visualizando todos os dias, mas elas estão dentro de nós, dentro de cada um de nós, todos os dias. E é interessantíssimo você estar saindo de você e olhando para dentro de você. Qual foi a sua tomada de decisão? Qual foi o seu ato de coragem hoje? O que você teve coragem de fazer por você hoje? O que você imaginou de fazer hoje? O que você tinha, né? O que foi o seu planejamento de hoje e o que você fez hoje para que você chegasse em algum lugar? Né? Qual foi o ato de coragem que você buscou? Eu costumo dizer que a coragem ela tem que estar alinhada com um propósito. A coragem sem um propósito, ela não tem ação. Quando você tem ação dentro do seu propósito, de certeza você vai alcançar aquilo que você quer. Quando você tem um propósito e você não tem ação, isso vira um sonho. E os sonhos, eles são guardados. O sonho é outra emoção. Ah, se eu pudesse. Ah, se eu, tivesse. Então o sonho, ele vai deixando de ser um propósito e ele vai ficando no cantinho, guardado. Então, toda vez que você encontra o seu propósito e você toma a decisão, então a coragem aparece e você faz, e você vai, e você alavanca aquilo que você tanto busca. Toda vez que você tem um propósito e que você esconde e começa a pensar, se eu pudesse, se desse, o dia que der, então a coragem ela não aparece porque não tem ação. E aquilo vai ficando no cantinho, vai passando os anos, vai passando o tempo, e quando você vê, simplesmente virou um sonho mesmo. Então, o ato da coragem, ela precisa vir alinhada com o propósito e ter a ação. Como eu disse anteriormente, na antiguidade, já foi descoberto que a coragem ela está alinhada à inteligência, está alinhada ao sentimento. Então essa tomada de decisão, de propósito e ação, ela é pensada e ela é calculada. E com certeza você encontra várias consequências as quais você vai precisar passar para poder ter essa tomada de decisão. Quando você quando você encontra a coragem com o sentimento, então você vai ter consequências também. E as consequências, elas podem ser piores, porque tudo aquilo que nós planejamos com inteligência, com planejamento, então nós medimos as consequências. Tudo aquilo que é feito um ato de coragem, com a emoção, nós não medimos as consequências e depois vamos ter que suportá-las, porque elas virão. Então, é por isso que existe esse alinhamento de coragem e inteligência, coragem e sentimento. É bom estar sempre pensando nessa parte de emoção, porque quando nós agimos com a emoção, as consequências são certeiras e elas virão, e com certeza teremos que suportá-las.
E quando há com o ato de inteligência, então elas são medidas e aí você define: eu suporto tal consequência ou eu não suporto. No segundo o IBGE, 60% das empresas que existem, que se implantam no mercado com 5 anos que elas nasceram, elas são fracassadas. E essas 60%, né, desse pessoal que colocou uma empresa, eles são atingidos altamente em seus valores, em seus maiores valores. E que valores são esses? Justamente o psicológico, justamente as emoções, justamente a pessoa, ela se viu frustrada pelo seu fracasso, por não ter conseguido, justamente ela foi atingida na coragem, ela foi atingida no seu propósito. Por que eu tô falando de empresa? Porque a maioria dos profissionais da área da beleza, quando eles entram na profissão, logo de início, lá no seu primeiro cursinho básico, eles já estão pensando em ter o seu próprio negócio, em ter o seu salão. Porque na verdade, quando ele decide ser um cabeleireiro, ser um escovista, ele já está definindo o seu próprio negócio. Só que ele define, além de ter o seu próprio negócio, ele decide também ter o seu próprio salão, que são coisas diferentes. Uma coisa é você ser profissional da beleza, outra coisa é você gerir um negócio da beleza. São coisas à parte e são coisas diferentes. Então, essa pessoa, ela já começou sonhando. Ela já entrou ali com um sonho: eu vou ser cabeleireiro e vou ter o meu salão, sem imaginar que as coisas são distintas. E justamente essa pessoa, por ter esse pensamento, ela acaba se frustrando lá na frente. Nada de errado ser cabeleireiro e ter o seu próprio salão. Inclusive, eu sou essa pessoa. Sou cabeleireira, terapeuta capilar e tenho o meu salão. Nada de errado com isso. Só que precisamos entender a diferença de partes, né? Que cada parte é uma situação. Ser cabeleireiro é uma coisa, ser dono de salão é outra coisa. São coisas diferentes, são tarefas diferentes, são mundos diferentes. Então a pessoa, ela tem que ter uma duplicidade para pensar no profissionalismo e pensar, né, na gestão do trabalho. E justamente aonde vem a frustração, justamente onde vem as consequências, as quais muitas vezes nós não iremos suportá-las. E aí então a pessoa, além dela desistir do salão, ela desiste do propósito dela, ela desiste de ser o profissional, porque ela atrelou uma coisa à outra. E quando eu falo nesta situação, eu já estou colocando a coragem, porque essa pessoa, ela começou na área da beleza ali, fazendo o seu primeiro curso e já imaginando o seu salão, já querendo pôr o seu salão, pensando lá na frente, onde ela queria estar lá na frente, sem pensar na estrada. E ali ela já tomou uma decisão, ela já teve um ato de coragem, ela já iniciou aquela situação e muitas vezes lá na frente ela vai acabar se frustrando e frustrando justamente o sonho dela, o propósito, e ainda abalando a sua coragem, que é o psicológico, que é as consequências, né, que foi o gasto de energia ali, que foi toda aquela energia que foi por água abaixo. Então é necessário estar pensando sobre esse ato de coragem e inteligência, e coragem e sentimento. A maioria das vezes é decidido esse instante: vou ser cabeleireiro, vou ser um profissional da área da beleza, mas eu já quero ter o meu salão. Muitas vezes é decidido na emoção, achando, até mesmo porque existe uma ênfase muito grande na área da beleza, que é o maior mercado do mundo. E sim, o Brasil, ele está no primeiro ranking aí em estágio de beleza. No Brasil as mulheres se cuidam mais, os homens se cuidam mais. No Brasil se pensa muito mais em beleza, se produz muito mais produtos da área de beleza. E sim, isso aí está alinhado e com certeza
é uma realidade. O que não é uma realidade é a tomada de decisão, é a coragem feita de forma errada, sem o alinhamento, sem o pensamento da inteligência e suportando as consequências. Por que eu tô falando isso? Porque este é o meu mundo, eu vivo todos os dias, 7 dias por semana, eu vivo estar dentro de um ambiente de salão, estar fazendo conteúdo, estar entregando conteúdo, estar ministrando aulas para pessoas iniciantes na área, também para pessoas que já estão há muito tempo na área da beleza. E eu admiro, quero dar os meus parabéns para essa galerinha aí que está entrando na área da beleza, para os que já estão, por eles serem realmente corajosos, né? Então vai aí já nessa segunda-feira, logo de início, os meus parabéns, porque é uma galera da coragem mesmo, de tomada de decisão mesmo. Só precisamos aí alinhar então esta conexão de coragem e inteligência, coragem e sentimento. Então, por que eu bato bem nessa tecla? Para ficar bem entendida, que a coragem ela existe, ela está dentro de nós, é a tomada de decisão, é a clareza, na verdade, e faz parte de nós todos os dias, só que ela precisa estar alinhada com um propósito, ela precisa ser medida para que você aguente todas as consequências que virão depois. E sim, a cada minuto da sua vida você está tomando uma decisão, você está tendo coragem e isso é o mais importante de tudo. Eu espero que você pense nesse lado oculto, né? Que no início dessa live eu disse que eu venho aqui todas as segundas-feiras falar daquilo que ele é real, mas aquilo que está oculto, que está por trás. E sempre venho falar sobre ambiente de trabalhos, falar de colegas de trabalho, de salão, de beleza, tudo aquilo que é real, que acontece. E a coragem, ela é uma realidade da minha vida e da vida de cada um de vocês, de cada um de nós. E cada minuto nós temos um ato de bravura, nós temos um ato de clareza, né? E este ato, ele precisa ser medido todos os dias e pensado todos os dias, porque na verdade nós não pensamos, nós tomamos uma decisão e nós nem sabemos que ela é coragem. Nós nem sabemos, nossa, eu tive coragem para isso, nós não pensamos assim, nós só pensamos, tomei a decisão e fiz. Esta é a situação, e é por isso que eu bato na tecla, que coragem, existe esta conexão de coragem e inteligência, coragem e sentimento. Isso é puro, isso é muito verdadeiro, está em cada um de nós, mas ele precisa ser alinhado. O ato de coragem, ele precisa ser alinhado, porque ele já existe, ele já está aí. Simplesmente nós precisamos alinhar a nossa emoção com a nossa razão, para que a tomada de coragem, ela seja definida e ela seja benéfica para todos os lados e justamente para você. Esse foi o nosso conteúdo de hoje, espero que você assista essa live, que você pense um pouquinho sobre os seus atos de coragem e eu te espero aqui, segunda-feira, falando de mais um pouquinho assim, de espaço de beleza, profissional da beleza e sobre esses sentimentos aí ocultos que nós não imaginamos. Se você não entendeu sobre este ato de coragem, você deixa o seu comentário, essa live vai ficar postada no meu Instagram, deixa o seu comentário, deixa a sua pergunta que eu vou estar alinhando e vou estar te respondendo e te convidando para tomar café comigo mais uma vez. Uma ótima segunda-feira, tenha aí uma ótima semana, assista minha live amanhã às 19h57, onde nós estaremos falando sobre cabelo, sobre escova capilar, sobre técnica em escova capilar. Eu espero que você curta, que você compartilhe, que você se inscreva lá no meu canal, esteja comigo lá para você estar aí me ajudando a tornar vários especialistas em escovas capilares.